Bem-vindos de novo e vamos para mais um tipo de fill style. Neste caso, vimos no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, o line gradient e neste vídeo vamos ver o radial gradient. O radial gradient distingue-se do linear gradient pelo facto do linear gradient fazer então um degradê ou uma gradação de cores numa determinada direção retilínea. Ora, no caso do radial gradient, ele faz uma gradação de cores circular, ok? Neste caso começa com uma cor no centro e depois vai-se espalhando a toda a volta circularmente com as restantes cores que nós definimos. Para criar um linear gradient e para operar, ou melhor, um radial gradient e para operar com ele, nós genericamente utilizamos praticamente os mesmos métodos que o linear gradient. Neste caso, vamos colocar aqui, então, desenhador, ou melhor, vamos colocar aqui var, gradação, ok? E depois igual a desenhador.create e agora vamos escrever radial gradient, ok? E neste radial gradient nós já cá iremos voltar, uma vez que ele vai conter nada mais, nada menos do que 6 valores, ok? Vamos depois adicionar aqui uma gradação, ou melhor, duas cores, neste caso o desenhador, o gradação.add color stop e vamos colocar aqui 0 e depois red e o gradação.add color stop 1 e vamos colocar aqui yellow. Depois vamos criar aqui já o fill style, neste caso desenhador.fill style é igual a gradação e finalmente vamos desenhar um retângulo, desenhador.fill rect, okay, neste caso rect, vamos colocar aqui 20,20,400,200, ok. Ora, vamos então concentrar aqui a nossa atenção na criação do create radial gradient. O que acontece aqui é que ele leva então 6 valores agrupados naquilo que nós podemos dizer dois grupos. Dois grupos porquê? Os 3 primeiros valores vão definir as coordenadas e o raio da primeira circunferência, isto é, da circunferência de origem. Vamos aqui colocar, por exemplo, os valores com as seguintes coordenadas, 75,50, ou melhor, vamos pôr assim, 50,50,5 de raio, ok? E depois vamos definir também os mesmos valores, mas desta vez para a circunferência exterior. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 100,100 e vamos ver o que é que isto vai resultar, o 100,60,120. Okay? Vamos ver o que é que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa. Ok, cá está. Ora, reparem como o efeito se processa. Isto é, nós temos aqui então a nossa coordenada inicial, que é o 50,50, e com um raio de 5, portanto temos aqui uma circunferência muito pequenina. Depois temos a coordenada 100, 150, que vai definir o valor da circunferência externa. Ora bem, vamos tentar encontrar aqui um senso para tudo isto, procurando colocar ali as coordenadas da circunferência do meio, mais ou menos no centro. Então vamos ter aqui 20, vamos alterar aqui para 50, 50, e depois temos 400, portanto temos 350 cá para dentro. Vamos aqui colocar, por exemplo, 175, ok? E vamos colocar aqui 125, resumo eu. Vamos ver o que é que isto vai fazer. Ok, temos aqui um problema agora aqui com o nosso, neste caso com o nosso fill ret. Vamos aumentar aqui, agora está a 50, temos aqui 1250, qualquer coisa que não pode ser. Ok, reparem o que acontece aqui nesta gradação. Nós descentramos por completo as duas circunferências. Se nós centrarmos as duas circunferências com o mesmo ponto, neste caso vamos pôr aqui 200, 150 e na segunda também 200, 150, mas vamos ter
raios diferentes. Reparem o que é que acontece, a gradação de cores começa a ser perfeita. Se eu aumentar aqui o raio para, por exemplo, 200, okay, reparem como a gradação de cor vai ser com uma transição muito mais suave. Ok? E, portanto, basicamente não há muito mais a acrescentar sobre isto. É uma questão de coordenadas e de abertura ou fecho do raio, ok? E depois, evidentemente, que a adição das cores. Ora, neste caso, se eu aqui quiser ainda aperfeiçoar um pouco mais, talvez colocar 250 e depois aqui 250 também, e vamos centrar ligeiramente melhor aqui as nossas circunferências, ok? Estão precisamente no centro. Se eu aumentar aqui para 250, eu estou a abrir de tal forma o raio que o vermelho vai passar a ser, a primeira cor, vai passar a ser uma cor predominante. Reparem, cada vez mais o vermelho e o amarelo a desaparecer. Evidentemente que se eu aqui fechar este raio, este aqui pode ser até de 1, presumo eu, reparem o que é que acontece, não se verifica qualquer diferença. Se colocarmos aqui um raio 0, também não há diferença e, portanto, neste caso aqui, interessa-nos essencialmente definir qual é a posição central da nossa primeira circunferência, aquela que define então o valor do 0, o vermelho. A circunferência de fora, essa sim é que vai definir o grau de pureza da minha gradação. Quanto menor for o valor, menos pura será a minha gradação de cores. Reparem, cá está a circunferência mais bem definida. Se eu alterar para 80, vão ver que rapidamente esta linha que está aqui bem definida se vai esbater um pouco mais, ok? E quanto maior for o valor, neste caso 180, então aí as coisas vão começar a ficar muito mais esbatidas e assim sucessivamente. Se eu colocar um valor extremamente elevado, então nesse caso arrisco-me a ver só o vermelho, como é quase o caso da imagem que aqui aparece. Da mesma forma que acontecia com o Linear Gradient, eu posso acrescentar aqui gradação, .add color stop e vou colocar aqui 0.5, vírgula, blue. Isto para ser mesmo aqui uma diferença muito grande. E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou refrescar e temos aqui então já uma diferença grande. Reparem, eu vou colocar aqui só 100. E reparem então o que é que acontece aqui. Temos aqui realmente o vermelho, depois temos uma passagem para o azul e depois só temos azul. Só temos azul. Como é que é possível? Eu coloquei aqui 0.1, vamos colocar 0.5. Ok, reparem, continuamos a ter aqui um lilás. Isto porque eu coloquei aqui 1000. Obviamente que não aparecia o amarelo. Cá está. Reparem então a forma tão dinâmica como nós podemos alterar tudo isto. É evidente que se eu aqui colocar, por exemplo, 50... vamos ter aqui um vermelho interno mais saliente e, portanto, penso eu que dá para perceber a amplitude do jogo que podemos fazer com as cores, neste caso com o Radial Gradient.